várias formas de que formas essa educação à distância pode ajudar a presencial, né? Mas o que diferencia uma da outra? Bom, fundamentalmente que a educação presencial é feita no espaço físico, na sala de aula. E à distância você não tem uma sala de aula normal. Mas esse conceito hoje está um pouco mais complicado, porque uma parte da educação, mesmo a presencial, começa a ser feita também no que chamamos ambientes virtuais. Quer dizer, podemos encontrar-nos, além da sala de aula, em outros espaços, seja através principalmente da internet, de programas que nos permitem reunir-nos, comunicar-nos, falar em outros espaços. Isso também afeta a educação presencial. Mas educação à distância, fundamentalmente, é poder estar aprendendo com professores mediados por tecnologias distantes fisicamente. Esse é o conceito fundamental. Agora, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, ou talvez desconheçam, né, esses conceitos chaves, né? Presencial, semipresencial, educação continuada. Eu acho que a gente podia destrinchar um pouco esses conceitos para o nosso público, professor Silveira. Acredito que é importante termos conceitos, mas não nos aferrarmos muito a eles com distinções muito fortes. O que mostrou o vídeo, em primeiro lugar, é que através da mediação de tecnologias, o distante e o presencial se confundem num intercâmbio comunicativo. Quando nós falamos em educação à distância, nós muitas vezes evitamos falar do presencial, radicalizamos a distância como uma condição de educação, e isso não é verdade, porque sempre recorremos a essa forma de interação humana, que é uma forma de convívio. Com isso não se está negando a possibilidade de ter fatos educativos em situações de isolamento e de distância real e absoluta. Mas, cada vez mais, essas coisas se misturam. De certa maneira, já se estava um pouco presente, eu me lembro que estudei muita geografia com um professor que eu jamais conheci, que foi o Haroldo de Azevedo. Isso porque o meu professor usava muito texto do Haroldo de Azevedo. E hoje é possível, como disse muito bem o programa agora há pouco, é possível que o professor, que eu, dando uma aula na Universidade Federal Fluminense, receba um colega meu da Universidade de Bolonha para me falar sobre pedagogos italianos do século XIX. Isso não deixa de ser presencial, porque ele está presente ali, esse é o conceito. Virtualmente presente. Então, o que está, quando se fala na distância, nós estamos sempre falando em superação da distância e provocação de uma presença, porque educação é interação. Essa interação é que tem que estar presente. Professora Maria Luísa, gostaria de falar? Eu queria só completar um pouco no seguinte sentido, quer dizer, eu acho que o grande desafio é que a educação à distância traz de volta a necessidade da gente aprofundar o que é educar. E educar no sentido de que sujeito está aprendendo. E como esses sujeitos têm nos seus ciclos vitais diferentes maneiras de aprender, as tecnologias nos trazem como educadores o desafio da decisão criteriosa de uso apropriado das tecnologias. E dentro dessa decisão, o que sobretudo hoje se coloca é a possibilidade de um coletivo interagindo. Ou seja, não é mais a relação professor-aluno estendida, mas é sobretudo alunos e professores em diferentes lugares, trocando e conseguindo, nessa troca, construir conhecimento novo. Esse é que é o grande desafio que segue, né, mais ou menos, o que já veio sendo colocado com a contribuição do Moran e do Lobo. Tá certo. Professor Moran, eu ainda gostaria de insistir na questão de explicar um pouco melhor esses conceitos, né? Eu acho que são conceitos que não são muito conhecidos, do que é semipresencial, do que é presencial, até onde vai um, até onde entra o outro. Bom, educação presencial é dentro de uma sala de aula, professores e alunos juntos. Semipresencial significa que em determinados momentos estamos juntos todos
e em outros momentos estamos separados fisicamente, geograficamente, mas conectados, de alguma forma interligados, interagindo. E a distância significa que predominantemente nós estamos distantes fisicamente, mas conectados, podendo interagir. O conceito de educação à distância muda um pouco daquela ideia de isolamento para a ideia de interação. O grande foco atual é a possibilidade de, com tecnologias mais telemáticas, poder participar.